Olá, bem-vindo a esse podcast. No podcast de hoje nós vamos falar sobre as três maneiras que o governo tem de arrecadar dinheiro, certo? Sendo que a primeira é através de impostos, a segunda forma é através de dívida e a terceira é através de impressão de dinheiro. Certo? A primeira forma, como o próprio nome já diz, ela é imposta, né? Ele é um imposto. Então, o que é um imposto? Como o próprio nome já diz, é imposto, é obrigado. Então, nada mais é do que o roubo, certo? O que acontece? O governo ele não gera riqueza, né? Ele não gera nada de valor, ele simplesmente arrecada compulsoriamente dinheiro de quem produz, né? Retira uma parte da produção de quem produz e dá para quem ele quiser, né? Ou seja, é um ladrão que tira dinheiro de quem trabalha e distribui para quem ele bem entender. Então essa forma já é bem conhecida, né? É a principal, né? E muitas pessoas acham que o governo na verdade, eu creio que 95% da população só conhece essa forma que o governo tem de se manter, né? Que é através de impostos. Não conhece as outras duas, tá? E falando da segunda forma, que é a arrecadação via dívida, né? Nada mais é do que o governo pedir emprestado dinheiro, né? Esse dinheiro ele pode pedir emprestado tanto emitindo títulos de dívida, né? Que aqui no Brasil é o Tesouro Direto, né? O que é que acontece? O governo ele emite títulos lá, você vai lá e compra, e quando você compra lá R$ 1.000 do título, você está emprestando R$ 1.000 do governo e o governo ele está prometendo que vai lhe pagar R$ 1.000 mais juros no futuro, tá? E esses juros vai vir da onde? Vai vir dos impostos, né? Vai vir dos impostos ou então até de mais dívida, né? Que se chama rolagem de dívida, né? Você emitir dívida para pagar a dívida. Então isso é chamado de rolagem, certo? Então ele pode pegar tanto dinheiro dos investidores nacionais como internacionais, ok? E o governo ele emite dívidas quando ele gasta mais do que arrecada, né? Quando o dinheiro que ele rouba através de impostos não é suficiente para pagar a máquina completa, né? A máquina pública. Então esse excedente ele emite dívida, né? E essa dívida ela vai depender, né, da taxa que ele vai pagar de retorno, né? Dependendo de quão confiável é um governo ou não, essa taxa de juros que o governo paga ela pode ser maior ou menor. Aqui no Brasil é conhecido como a taxa Selic, e a taxa de juros do Brasil, por exemplo, ela tem que ser maior do que os Estados Unidos, por exemplo, porque os Estados Unidos é uma economia bem mais sólida, né, bem mais confiável, tem muito mais infraestrutura, tem muito mais poder no mundo, enfim, é uma economia muito mais forte do que a economia brasileira. Então, o governo dos Estados Unidos não precisa ter uma taxa de juros tão alta para atrair capital, que as pessoas emprestem dinheiro para eles. Então, se os Estados Unidos sobe a taxa de juros deles, então nós temos que subir bem mais a nossa taxa de juros, certo? E quando se sobe a taxa de juros, isso é péssimo para a economia, porque mais dinheiro aqui que deveria estar sendo aplicado para abrir novas empresas, ele está sendo emprestado aqui para o governo. Quanto maior a taxa de juros, mais dinheiro é emprestado para o governo e menos dinheiro é aplicado no setor produtivo. E como eu falei aqui, como o governo não gera absolutamente riqueza alguma, né? Então, quando é emprestado muito dinheiro para o governo, esse dinheiro é destruído, né? Em vez de estar sendo aplicado para a produção de bens e serviços. Então, uma taxa de juros alta é péssima para a economia. Futuramente vou gravar um vídeo explicando mais sobre taxa de juros, certo? Então nós falamos aqui de impostos, né? Quando o dinheiro arrecadado em impostos não é o suficiente, o governo tem que emitir dívida, né? Deixando como garantia as próprias pessoas, né? A própria população do país é usada como garantia dessa dívida, né? Porque o governo ele está por meio da força, né? Por meio das armas, ele está coagindo, né? Pessoas de um país a tá ali contribuindo, tá pagando aqueles impostos sempre, né? Então, a força sobre os subjugados daquele país é a garantia do pagamento daquela dívida, em outras palavras. Tá? Então, não falamos de impostos, falamos de dívida e agora nós vamos falar sobre impressão de dinheiro, né? Então, essas três formas, né? Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele emite dívida. E quando ele não consegue, ele gasta mais do que arrecada, ele não consegue captar mais dívida, seja porque
as pessoas não querem mais, os países, as pessoas não querem mais emprestar para aquele governo, então ele lança a mão da impressão de dinheiro, né? Que é justamente o que aconteceu na Venezuela, o que tem acontecido agora, né? Ele começou lá, a Venezuela, com a arrecadação de impostos, eles foram crescendo os gastos do governo muito mais do que a arrecadação de impostos, e aí eles passaram para dívida, né? Aí eles se endividaram, então os países não emprestaram mais dinheiro, ninguém confia mais em emprestar dinheiro para a Venezuela, e agora eles estão imprimindo dinheiro loucamente, né? Por isso que lá você vê taxas de inflação absurdas. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você imprime na economia, menos esse dinheiro vale. Por quê? Porque tudo que existe em abundância vale pouco, tá? Tudo que é produzido em alta quantidade, o valor ele vai diminuindo. É assim com profissões, por exemplo, né? Se você fez uma faculdade que está saturada, então o seu diploma vai valer pouco, a sua profissão vai valer muito pouco, entendeu? É assim com uma fruta, por exemplo, se ela é produzida, se a produção dela é alta, então ela vai ser barata. E é assim com tudo, inclusive com dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro sendo impresso, obviamente você vai ter um aumento, uma redução no valor, né, desse dinheiro. Então vai haver um aumento de preços, né, porque agora para comprar a mesma coisa você precisa de mais dinheiro, porque o dinheiro vale menos, então você tem inflação. Então é isso que acontece, certo? E é isso que acontece na Venezuela agora, com inflação de não sei quantos milhões por cento, né? O dinheiro não vale mais absolutamente nada, né? Porque o governo ele já tentou as 3 formas, agora a última, que é a impressão de dinheiro, destruiu totalmente o valor da moeda e da economia, e assim é que você destrói um país, né? Lançando mão desses 3 recursos aí. E a Venezuela é um exemplo bem clássico, né? Passou por essas 3 etapas. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí a você entender um pouco melhor, e eu vou gravar vídeos mais aprofundados aí nos próximos dias.